E aí, pessoal, de volta aqui a mais um vídeo de revisão. Dessa vez a revisão dos capítulos 11 e 12, que serão os capítulos cobrados na prova que vocês vão fazer. Olha só, temos um mapa aqui que fala um pouco sobre algumas regiões da África. Aqui são algumas regiões geográficas. Vocês podem ver que está dividida aí em 5 regiões. No entanto, nós não vamos utilizar essa divisão geográfica. Para o entendimento do que a gente precisa para estar fazendo a prova do ponto de vista de revisão, nós vamos utilizar essa outra divisão que vocês estão vendo nesse mapa. É uma divisão da África que leva em consideração as áreas que estão ao norte e ao sul do deserto do Saara. Portanto, essa parte que está mais acinzentada, vocês podem perceber que é o que nós chamamos de África do Norte. Nós temos aí Argélia, Líbia, Egito, Saara Ocidental, Marrocos, enfim. E a essa outra área que vocês veem de laranja é o que nós conhecemos como a África subsaariana. Então a gente vai ter um entendimento do continente africano dividido dessa forma: África do Norte e a África subsaariana. Dessa forma, nós temos aí que entender a característica de cada uma dessas regiões. Veja só, como a gente está fazendo uma revisão, lógico que nós temos várias características que podem ser apontadas em relação a cada uma dessas regiões. Mas para a nossa revisão, vamos se contentar com essas características. Na África do Norte, predominância de populações praticantes do islamismo. Isso se deu por conta da forma de como essa região foi colonizada, predominância de populações praticantes do islamismo. Na África subsaariana, como principal característica, temos aí a população da África subsaariana, historicamente enfrentou problemas de fixação em parte do território, por conta de vegetação, savanas e floresta. Então essa região ela teve uma população mais difícil de se fixar nessa região. São as duas principais características que vocês precisam entender como revisão. Olha só, aqui mais um mapa da África, que eu quero que vocês observem, para que vocês entendam onde ficava a região de Cartago. Portanto, Cartago fica localizada, ou ficava localizada, que era a antiga Fenícia, depois foi colonizada por Cartago também, nessa região da África do Norte, tá? E Cartago, como nós estudamos, acaba se tornando uma grande potência comercial ali da região do Mediterrâneo. Por que a gente está estudando Cartago? Na verdade, isso faz parte do contexto do capítulo 11, onde nós estudamos algumas civilizações, alguns impérios, alguns reinos, ou seja, algumas civilizações, são diversas, mas nós estudamos algumas que surgiram ali na África e que tiveram grande importância no mundo antigo. Então, falar um pouco de Cartago. Alguns fatores que contribuíram para que a cidade de Cartago se tornasse uma potência no mar Mediterrâneo. Eu vou tentar voltar o mapa aqui para vocês observarem o seguinte. Ó, tá vendo aí o mapa da África? Lá em cima tem Europa e Ásia. Esse mar que tem aí no meio desses 3 continentes é o mar Mediterrâneo. Eu sempre disse a vocês, a civilização que dominava o comércio nessa região dominava o comércio do mundo até então explorado, tá bom? Então Cartago acabou dominando o comércio nessa região, colonizando várias áreas do que vocês estão vendo aí como a África do Norte. E aí os fatores que contribuíram para Cartago, a cidade de Cartago, se tornar uma potência ali no mar Mediterrâneo. Domínio da navegação, herança dos fenícios, antes eram os fenícios, né, que a gente estudou em capítulos anteriores, localização estratégica no norte da África e no Mediterrâneo, terra fértil e ampla produção agrícola e organização militar, que permitiu uma grande expansão marítima. Eu vou voltar de novo, observem aqui, ó, que Cartago fica bem pertinho ali da Península Itálica, aquela botinha como a gente aprende, né? Já já a gente volta para aí, tá bom? Outro reino que se fixa nessa região, que surge nessa região, vai ser o reino de Kush.
outra civilização importante, ó. A Núbia, que era essa região onde surgiu o reino de Kush, está situada no vale do rio Nilo, que atualmente é partilhada pelo Egito e pelo Sudão, mas onde na antiguidade se desenvolveu o que se pensa ser a mais antiga civilização negra da África. Tem um recortezinho lá em cima para a gente identificar mais ou menos onde era essa região. Vou voltar aqui no mapa para vocês verem. Essa região que a gente vai estudar agora, a região chamada de Núbia, onde surgiu o Kush, o reino de Kush, é exatamente essa região de fronteira entre Egito e Sudão. Egito e Sudão. Então é nessa região que era chamada de Núbia, onde surge o reino de Kush. Vamos voltar lá. O que é que nós temos aqui sobre o reino de Kush? Ó? A região da África localizada na divisa entre o Egito e o Sudão é, desde tempos remotos até os dias atuais, conhecido como Núbia. Essa região tinha um contato comercial intenso com o Egito, sofrendo grande influência egípcia na língua, na cultura e na religião. No século IX a.C., na região da Núbia, formou-se um estado concentrado, conhecido como Reino de Kush. Com o Egito, tiveram uma relação conflituosa, interesses econômicos e políticos, principalmente devido ao longo período de dominação egípcia. Então, marque aí para vocês duas características importantes dessas que eu citei. Como a região era a região de divisa, então quando surge o reino do Kush, reino de Kush, as características entre Kush e Egito eram muito parecidas. Então, esse tópico 2 aí fala o seguinte, ó. Essa região teve um contato comercial intenso com o Egito, sofrendo grande influência dos egípcios, lógico, né? A gente estudou na cultura, na língua, os reis, aliás, os reis não, os deuses dessa região, eram os mesmos deuses do Egito, tá certo? E esse último tópico aí que fala que o Egito teve uma relação conflituosa com o reino de Kush, afinal de contas, os egípcios queriam dominar essa região. Então, a relação entre eles acaba sendo de conflitos, tá certo? Então, marque esses dois tópicos aí. Agora, Roma. Por que a gente está estudando Roma? Lembra do mapa e da observação que eu pedi para fazer agora há pouco? Então, Cartago no Egito e Roma vão ter uma relação conflituosa, tá certo? Essas duas grandes civilizações que estão em crescimento, elas queriam dominar o mar Mediterrâneo e aí elas tinham que vencer uma a outra para poder uma delas se desenvolverem, tá? O que acontece, ó? Tá aqui um mapa que mostra tudo que foi domínio do Império Romano. Então, tudo que tem aí na cor rosa já foi um dia de domínio romano, tá certo? Olha outro mapa aqui, ó. Antes de ser domínio romano, observa aqui, essa parte laranja era o que era o domínio romano. E a parte verde era o que era de domínio de Cartago. Então, para dominar ainda mais o mar Mediterrâneo, um precisava vencer o outro. Desse conflito vai surgir 3 grandes guerras, né? E um conflito que vai ser chamado de... Olha aí. Passando aqui. Guerras Púnicas. Lembra dela? Então, Guerras Púnicas foi um conflito entre Cartago e Roma por conta da briga, né? Para controlar o mar Mediterrâneo. Então, Guerras Púnicas, um conflito entre Roma e Cartago pelo domínio do mar Mediterrâneo. Sobre Roma, vai ser simples, é só aquele início, né? A gente ainda vai desenvolver mais sobre a história de Roma. O que vocês precisam saber para a prova é sobre as origens de Roma. Nós temos, então, duas formas de entender as origens de Roma. Uma versão histórica e uma versão mitológica. A versão mitológica, que é uma lenda sobre a história dos irmãos Rômulo e Remo, e uma versão histórica que fala de um processo de migração de alguns povos, como latinos, sabinos, italiotas e etruscos, que migraram ali para a Península Itálica. Então, lembra dessas duas versões, uma versão mitológica e uma versão histórica. Eu coloquei aqui aquela imagem clássica, né, que vocês viram lá no livro, e um pouco da história que conta aí como ocorreu essa versão lendária. Mas se vocês contarem aquele início que conta a história de Rômulo e Remo, isso aí para a prova já seria suficiente. Outra coisa para vocês saberem sobre Roma é sobre a evolução histórica política.
sobre a evolução política de Roma, vocês devem saber exatamente nessa sequência. Roma vai começar como uma monarquia, depois vai se transformar numa república e depois passa a ser um império. Então lembra sobre a evolução política de Roma, os modelos políticos de governo que Roma teve foram 3 da Roma antiga, nessa sequência que vocês estão vendo: monarquia, república e império, tá bom? Tem uma imagem aí que é só para vocês entenderem que o primeiro grupo que se diz descendente dos primeiros reis romanos, né, no caso de Rômulo, são aqueles que se chamavam de patrícios. E aí a gente vai ver agora, na próxima tela, ó, como era a sociedade romana, que era dividida dessa forma, que também se encontra lá no livro de vocês, tá? Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Os patrícios formavam a aristocracia, que era a principal classe social. Donos de terras eram os mais ricos e os que tinham direitos políticos. Os plebeus eram homens pobres, livres, agricultores, artesãos e que não tinham direitos políticos. Depois vai surgir uma outra classe, que é a classe dos clientes, um grupo de pessoas que eram pobres, escravos libertos, estrangeiros, mas que também dependia dos patrícios e acaba se tornando uma outra classe. E por fim os escravos, que constituíam a base da mão de obra em Roma. Na hora da prova, se não lembrar exatamente nessa sequência, às vezes os livros trazem aí clientes acima de plebeus, porque eles se colocaram dessa forma, né? Mas se fizer nessa sequência ou na outra sequência, não tem problema, tá? Mas lembre um pouco dessas características, tá? Da sociedade romana: patrícios, plebeus e clientes e escravos. Só para tirar uma dúvida aqui, nos capítulos 11 e 12, todas as questões e essa explicação que eu estou fazendo estão também no livro, de forma bem simples. Então acompanhe o vídeo, acompanhe o slide, tá certo? E vocês vão fazer uma boa prova. Valeu e boa prova. Até a próxima.